Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais um dia, né? Que a gente está aqui para fazer nossa leitura, para continuar nosso devocional e para estar, né? Aprendendo um pouco mais com a palavra e com o Espírito Santo. Vamos orar? Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia, por mais essa sexta-feira. Hoje já é dia 28 de outubro. Última sexta-feira desse mês. Nós somos muito gratos, Deus, por tudo que o Senhor fez durante esse mês de outubro, pelos dias em que nós passamos lendo os evangelhos, meditando e compreendendo um pouco mais daquilo que foi a vida, o ministério, todo o sofrimento, o martírio de Jesus, a sua morte, o exemplo dado, Senhor, de sujeição, de submissão à autoridade do Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra como é ser um verdadeiro filho de Deus, como é estar e viver segundo o procedimento que o Senhor deseja para a humanidade. Obrigada, Jesus, por esse caminhar conosco, por estar todos os dias conosco, em todos os momentos, sejam eles fáceis ou difíceis, sendo eles de alegria ou de tristeza. O Senhor tem estado conosco durante todo esse ano e nós somos muito gratos por isso. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor fez até aqui, por esse finalzinho de mês. Muito obrigada, Espírito Santo, que o Senhor nos fortaleça mais um dia, mais um mês que vai se iniciando aí. E nós queremos permanecer, Senhor, 2022, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo do meu coração, Senhor. E meus irmãos que estão aqui comigo nessa leitura, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, nos direcionar, nos fazer compreender um pouco mais da Tua palavra, Senhor, dia após dia. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém. Vamos lá, gente. Então, hoje a gente começa aí o ministério desses apóstolos, desses discípulos, né, que dão início, o start para a igreja primitiva, que a gente chama, né, a igreja do primeiro século, os primeiros 100 anos em que a igreja realmente começou a se desenvolver, a crescer, a se multiplicar, a aprender com o Espírito Santo, né, que agora não mais operava do lado de fora, mas agora opera, né, do lado de dentro do ser humano que nasceu de novo. Então a gente vai começar aqui por volta do ano 29 até o ano 67 depois de Cristo. É esse primeiro processo que a gente vai ler aqui, né, esse primeiro trecho. Vai do ano 29, por que do ano 29, Elisângela? Porque a divisão do tempo dessa era, ela não acontece no marco zero exatamente. Por quê? Porque não se tem precisão do ano em que Jesus nasceu, da data do nascimento de Jesus. Não existe isso, historicamente falando, não se tem essa precisão. Então, não se tem uma data precisa sobre o nascimento de Cristo. Então, muitos historiadores dizem que ele nasceu aproximadamente 3, 4 antes de Cristo, ok? Antes do marco zero. Então, se Jesus viveu em média 33 anos, que também é uma data aproximada da sua morte, então a gente tem aqui o ano 29 depois de Cristo, que é a ascensão, né? É Jesus ter sido levado aos céus e os discípulos então começam o seu ministério aqui. E esse primeiro trecho que a gente vai ler vai até o ano 67 depois de Cristo, que é um pouquinho antes da destruição de Jerusalém por Nero, tá bom? Então esse é o período que a gente vai aqui tá lendo e caminhando nesses próximos dias aí. Então os primeiros registros da igreja primitiva em Jerusalém, a gente começa em Atos capítulo 1, versículo 1 e 2, e depois a gente pula do 13 até o 17, 13, 14, 15, 16 e 17. E a gente pula de novo do 20 até o 26. Então, os primeiros dois versículos de Atos 1 e 2. Diz assim, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar,
até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, esse Atos 1, versículo 1 e 2, é Lucas iniciando mais uma carta que é direcionada novamente a Teófilo, que provavelmente é um discípulo, é um irmão em Cristo, que começa a receber essas cartas de Lucas a respeito da vida de Jesus, por isso que ele fala do livro anterior, que é o Evangelho de Lucas, e agora ele começa a escrever uma nova carta para Teófilo, que depois vai se tornar parte do livro de Atos dos Apóstolos, ok? Então, quem está escrevendo aqui para nós, o livro de Atos, né, é escrito na sua grande parte por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, ok? Que é um discípulo de Paulo, tá bom? Então, para algumas pessoas isso fica um pouco confuso, mas se você vai estudar o próprio texto, se você vai estudar o contexto, você percebe que quem está escrevendo esse livro dos Atos dos Apóstolos, né, é Lucas, o médico Lucas, que fez o seu evangelho e agora está escrevendo novamente para o seu amigo, irmão Teófilo. Por isso que ele diz aqui no versículo 1 e 2, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, esses são os 2 primeiros versículos do livro de Atos. Ok? Vocês me perdoem, gente. Tava tendo um barulho horroroso aqui, né? No fundo de uma moto. A gente tem um clube de moto bem do lado aqui da minha casa. Então, quando eles resolvem se reunir, né? Estar juntos aqui, a gente tem um barulho quase que ensurdecedor, tem hora, porque junta todas as motos para fazer barulho aqui, tá bom? Então, me desculpem aí se o barulho foi muito alto aí na gravação, vocês já me perdoem. Agora, versículo 13 até o versículo 17. Atos 1, versículo 13 ao 17. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Agora, a partir do versículo 20 até o versículo 26. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, e também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Gente, o que acontece nesse momento aqui? Esse primeiro trecho do livro de Atos é bem impressionante, bem interessante, na verdade. Os discípulos estão reunidos, como Jesus havia dito, para que eles permanecessem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder. É isso que a gente leu ontem, ok? Então eles estão aguardando essa promessa que Jesus havia dado. Eles estão quietinhos em Jerusalém, eles permanecem ali por mais alguns dias, se reunindo em um local específico, uma casa, um cenáculo, algum lugar.
eles se reúnem todos juntos, inclusive as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, os filhos de Maria e José, que se convertem inclusive depois da morte e ressurreição de Jesus. E então eles estão todos reunidos ali e Pedro se levanta, a palavra está dizendo, e fala que eles precisam colocar outro discípulo que teve a sua vida próxima a Jesus no lugar de Judas Iscariotes, que havia se suicidado, né? Que havia morrido por conta da sua traição a Jesus. Então, só haviam 11 discípulos e eles precisavam então completar o número 12. Isso é o que o texto está dizendo para nós, que Pedro se levanta dizendo que eles precisavam escolher um entre eles, que tinha sido testemunha do ministério de Jesus, que tinha sido testemunha da ressurreição de Jesus, de ter visto Jesus ressurreto, vivo, né, novamente com eles, para que esse se unisse a eles para começar o ministério apostólico. Então, nesse momento, eles se reúnem, oram e apresentam a Deus dois nomes, né, dois homens que estão ali com eles e que tinham esse perfil. José, chamado Barsabás, e também Matias. Então são dois homens aqui que são escolhidos para um deles se colocar no lugar de Judas Iscariotes. E diz que eles oram, pedindo para Deus dar essa direção, lançam a sorte, como se fosse um joguinho ali naquele momento, né? E a sorte cai então em Matias. E Matias então se junta a eles como um dos 12 discípulos de Jesus, testemunhas oculares, eles viram todo o ministério de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, e eles então estão novamente completos com os 12. Alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu não me lembro exatamente, a gente começou um estudo dentro do livro de Atos, né? Quem está comigo aí há mais tempo sabe disso. A gente começou um estudo sobre a igreja primitiva e nós estudamos todo o livro de Atos. Versículo a versículo, capítulo a capítulo, a gente estudou essa primeira etapa da igreja, né? Inclusive, iniciamos esse estudo dentro do livro de Lucas, no finalzinho de Lucas, para que a gente pudesse, então, compreender o início aqui de Atos dos Apóstolos. Vocês viram que alguns textos estavam justamente no finalzinho ali dos evangelhos. Por quê? Porque falam sobre a ascensão de Jesus, sobre essa reunião dos discípulos, sobre Jesus ter permanecido com eles ainda 40 dias. Então, o livro de Lucas termina aonde o livro de Atos começa. Então, é meio que um jogo de datas e acontecimentos que, se você não entende o finalzinho de Lucas, você também não compreende o início de Atos, ok? Por quê? Porque Lucas está justamente escrevendo esses dois contextos ao mesmo tempo. Ele termina o Evangelho de Lucas e já começa então os textos a respeito de Atos dos Apóstolos, ok? Então, quando a gente começou esse estudo, eu lembro que algo que a gente comentou sobre esse texto aqui que eu acabei de ler é justamente essa escolha prematura, né, dos discípulos, desse outro discípulo que teria que entrar no lugar de Judas Iscariotes. Porque não há nenhuma direção de Deus nesse sentido. Jesus não havia dito nada para eles a respeito disso. Eu tenho a impressão, isso é uma impressão minha, particular, de que Pedro, ele toma uma atitude um pouco adiantada, ele toma uma atitude um pouco sem a direção do Espírito Santo nesse momento, em querer decidir nesse momento ainda, quando tudo ainda estava muito recente, a decisão de colocar um 12º discípulo no lugar de Judas Iscariotes. Não há nenhum versículo que mostre essa direção de Jesus ou do próprio Espírito Santo para que eles escolhessem. A decisão é deles. A gente percebe dentro do texto que Pedro se levanta e diz que ele acredita que seja necessário que eles reúnam, né, e escolham um outro homem. Então eles decidem por Matias, por uma escolha de sorte aqui, eles colocam Matias. Mas por que eu falo isso? Porque primeiro que Paulo depois, ele vai dizer que ele foi escolhido fora de tempo. Então, a minha impressão, a minha ideia, o meu entendimento é que Deus queria então levantar Paulo para ser um dos 12, justamente fora de tempo, né?
depois da morte e da ressurreição de Jesus, Jesus vai aparecer para Paulo no caminho de Damasco, a gente vai ver isso já já aqui no texto. E então era Paulo que era para ser colocado no lugar de Judas Iscariotes, ok? Porque Paulo é o único que é chamado justamente para o apostolado depois da ressurreição de Jesus. Então, não há nenhum outro relato bíblico, né, aqui dentro das Escrituras, de o próprio Cristo chamando algum outro homem para o apostolado. Então, somente Paulo tem uma visão do próprio Cristo e então é chamado pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, para ser um apóstolo aos gentios. Então, eu acredito que quem era para estar no lugar de Judas Iscariotes era Paulo, né? Então, por um chamado do próprio Cristo. Mas aqui no início de Atos, os próprios discípulos tomam uma decisão um pouco precipitada e colocam Matias no lugar de Judas Iscariotes, que não há problema nenhum, ao meu ver. Matias era um discípulo próximo de Jesus, sim, e que tinha convivido com o próprio Cristo, tinha sido testemunha mesmo e fez o seu papel, mas não era esse o propósito de Jesus nesse momento em colocar Matias como um dos 12, e sim, provavelmente Paulo, que seria contado como um dos 12, ok? Opinião minha, desculpa aqui ter gastado alguns minutos falando isso com vocês, mas é uma opinião muito minha, muito própria. Por isso que eu quis compartilhar com vocês, para que vocês possam aí buscar entendimento, revelação, ler o texto e saber se talvez isso tenha alguma conexão realmente com o texto, ok? Atos capítulo 2, a gente vai ler o capítulo inteiro, do versículo 1 ao versículo 47. É um capítulo extremamente importante, justamente nesse início da igreja primitiva. Esse é o texto mais importante que nós temos aqui no livro de Atos. Vamos lá? Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão.
Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-no na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? E Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gente, pensa num texto maravilhoso, tremendo e poderoso que Pedro então faz aqui uma primeira pregação. O texto começa falando sobre essa reunião, então, em que eles estão mais um dia, como todos os outros dias, alguns dias atrás, que Jesus havia pedido para eles permanecerem ali quietinhos, até que eles fossem revestidos. Então, o dia de Pentecostes acontece. Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Então, Jesus morre na Páscoa, ressuscita ao terceiro dia,
permanece 40 dias ainda com eles. Então, nisso aí a gente já está contando 43 dias. E muito provavelmente eles ficam mais uma semana justamente aguardando esse dia aqui que nós estamos acabando de ler. Ao 50º dia, no dia 50, ok? O dia de Pentecostes, que é o início da festa de Pentecostes, eles estão todos reunidos num só lugar, todos eles, uma média de 120 pessoas. Então não era só os discípulos, os 12, mas era uma quantidade de pessoas muito maior, tinham em média 120 pessoas nesse lugar, e todos são cheios do Espírito Santo. Vem esse revestimento do Espírito Santo sobre eles. E a palavra então começa dizendo para nós que as pessoas que estavam ao redor ali daquele lugar onde eles estavam começam a ouvir muitas vozes, né? Muitas pessoas falando juntas, uma manifestação do Espírito Santo acontecendo. Muito provavelmente o barulho era bem alto das vozes falando. Eles estão todos cheios do Espírito Santo, então as pessoas começam a ir ver o que está acontecendo. Isso é natural do ser humano, nós temos essa tendência. Quando a gente ouve um barulho maior de uma grande multidão, a gente quer saber o que está acontecendo. E eles, então, todas aquelas pessoas que estão ali em Jerusalém, por causa da festa de Pentecostes, havia uma grande multidão de pessoas ali em Jerusalém. Uma grande multidão, eram milhares e milhares de pessoas. Elas começam a ir para onde elas estão ouvindo aquele barulho. E quando elas chegam mais perto, a palavra está dizendo que homens de todas as regiões ali do Império Romano, que a gente viu aqui, né? A partir do versículo 9 fala, ó, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, das províncias da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, de partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Então, toda essa multidão de pessoas de várias nacionalidades, de várias línguas, né? Inclusive, eles começam a ouvir aqueles 120 discípulos falando das grandezas de Deus na sua própria língua materna. Então, vários discípulos ali estão falando em línguas estranhas, que hoje a gente sabe que são essa linguagem sobrenatural de oração. Quem está aí inscrito no meu canal e quem tem assistido alguns vídeos aí do canal, viram que eu gravei uma sessão de aulas só sobre o falar em línguas. Então, você quer entender o que aconteceu aqui nesse dia, no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo pela primeira vez, ouçam lá os vídeos. Uma das aulas eu falo especificamente sobre o dia de Pentecostes e sobre o que aconteceu aqui nessa passagem, que a gente chama de sinal aos incrédulos, ok? Por isso que depois que Pedro faz toda a sua pregação, né, nesse texto está descrita a pregação que Pedro faz, 3.000 almas se convertem a Jesus. 3.000 pessoas em um só momento aceitaram Jesus depois dessa pregação de Pedro. Tamanho era a manifestação do poder de Deus naquele momento através do sinal para os incrédulos, das línguas estranhas, fazendo o papel delas de falar ao coração dos incrédulos, de convencer através do Espírito Santo, o Espírito Santo convencendo o homem do seu pecado, da sua necessidade de se converter a Jesus, da necessidade de ter o sangue de Jesus sobre a sua vida. Então é disso que o texto de Atos 2 está dizendo. Quer entender um pouquinho melhor sobre esse sinal aos incrédulos? Vai lá no vídeo que eu falo sobre isso do falar em línguas, que vocês vão entender perfeitamente o que acontece aqui. E aí Pedro faz essa grande pregação, que ao meu ver não é uma grande pregação, porque o texto fala que ele fala 2 textos bem conhecidos da Torá, do Velho Testamento. O primeiro que ele fala do profeta Joel, porque eles não estavam entendendo a questão das línguas estranhas. E aí ele cita Joel, porque na profecia de Joel ele fala que nos últimos dias, e ali já tinha se inaugurado os últimos dias, a inauguração, o start, né, dos últimos dias havia começado com a morte e a ressurreição de Jesus. E ali então ele começa a falar tanto da profecia de Joel
quanto dos textos que Davi fala sobre o próprio Cristo, morto, porém ressurreto. Então, ele cita passagens que para a maioria daqueles judeus que estão ali ouvindo Pedro falar, eles conheciam muito bem essas passagens. E Pedro, então, responde a grande pergunta deles aqui no versículo 37. Eles perguntam para os discípulos: irmãos, que faremos? Então, é assim, Pedro, diante dessa sua pregação, diante do que você está falando para nós, do que a gente está vendo com os nossos próprios olhos, o que a gente deve fazer para também ter esse Espírito Santo, para também ter esse poder de Deus na nossa vida, para então sermos salvos, que é isso que Pedro está falando sobre a salvação em Cristo Jesus. O Evangelho está sendo já anunciado. Ele fala no versículo 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, nós recebemos o Espírito Santo de Deus no momento em que há a nossa conversão, em que nós nascemos de novo. Toda pessoa que se arrepende e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, naquele mesmo instante, instantaneamente, ela recebe o Espírito Santo na sua vida e o Espírito Santo passa a habitar, a morar dentro de você. E você tem o Espírito Santo, a partir daquele momento, andando, direcionando a sua vida todos os dias até Jesus voltar. Essa é a promessa que a palavra nos dá, ok? Então, naquele dia, são acrescentados 3.000 almas, 3.000 pessoas aceitam a Cristo, são batizadas nesse mesmo momento. É outra coisa que o texto fala aqui para nós. Não precisou de nenhum tipo de estudo para batismo. Creu em Jesus, você já tem a possibilidade de descer as águas. Você já pode, inclusive, descer as águas, ok? É isso que a palavra nos ensina e é isso que ela está dizendo que aconteceu. Esses homens se arrependem, aceitam Cristo como Senhor e Salvador e no mesmo momento elas são batizadas nas águas. E a partir desse momento, a palavra diz então que eles começaram a se unir, né, a se juntar, e estavam sempre juntos para aprender sobre o Evangelho, sobre como era então agora viver essa nova vida, ser uma nova criatura. Então eles se unem para entrar num processo que a gente chama hoje de discipulado. O que é o discipulado? Nada mais é do que esse processo de ensino dos fundamentos bíblicos, da vida cristã, daquilo que eu preciso saber para então estar caminhando com Jesus. É isso que esses discípulos começam a fazer aqui com essas 3.000 pessoas que aceitam o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. E elas permanecem juntas então. Vamos prosseguir? O segundo sermão de Pedro, Atos capítulo 3. Nós vamos ler Atos capítulo 3 inteiro também, é o segundo sermão de Pedro. Pedro, nesse momento, nesse início da igreja, é uma peça-chave, né? Uma peça muito usada pelo Senhor e que vai fazer toda a diferença para o início da igreja. Atos capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus,
reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Gente, que texto! O livro de Atos, gente, eu não sei vocês, mas assim, ele nos inspira a viver uma vida, um cristianismo vivo e poderoso. O livro de Atos, ele nos impulsiona a fazermos muito mais em prol das vidas que estão indo para o inferno. O livro de Atos é o livro talvez mais inspirador para fazer evangelismo, para ser um verdadeiro homem e mulher de Deus naquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Todos os nossos dons e talentos sejam colocados em prática, em prol do reino, em prol do evangelho, em prol das vidas que perecem sem conhecer Jesus. Esse é o propósito principal, talvez, desses relatos da igreja primitiva em Atos. Por quê? Porque nos inspiram, porque nos mostram que viver o evangelho na prática é o que nós precisamos. Nós precisamos dar testemunho da vida de Jesus, do que Jesus falou, do que Jesus nos ensinou, do que Jesus sofreu. A cruz é o maior testemunho que nós devemos dar. Por quê? Porque quando nós liberamos a palavra de Deus, o evangelho, a história contada através dos textos bíblicos, o poder de Deus é liberado. A palavra de Deus diz que os apóstolos dizendo, Paulo diz em Romanos: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que estão indo para o inferno. Então, quando nós liberamos o evangelho, as pessoas são salvas, as pessoas são libertas, as pessoas elas então passam a conhecer Jesus, porque Jesus se revela através da sua palavra. E Pedro mais uma vez então traz um grande testemunho a respeito da salvação através de Cristo, através do milagre que se operou na vida desse aleijado
que ficava todos os dias ali na porta do templo recebendo esmolas, mas nesse dia Pedro e João chegam e Pedro, debaixo da autoridade que o próprio Cristo tinha investido eles, com essa autoridade, e essa autoridade está sobre nós. Nós acabamos de ler ontem a grande comissão, né? Ide, pregai o evangelho e os sinais nos acompanhariam. Vocês vão orar pelas pessoas, elas vão ser curadas. Vocês vão fazer grandes sinais. A grande comissão nos dá essa autoridade. O revestimento do Espírito Santo nos dá essa autoridade. Então é com essa autoridade vinda do próprio Cristo, vindo do próprio Deus, através da sua palavra, é que Pedro, através de um dom chamado dom da fé, ele opera esse milagre e cura esse paralítico em nome de Jesus. E através desse testemunho de cura, de milagre que acontece, o Senhor alcança as vidas que estão ali, ouvindo a palavra que Pedro está ministrando. Então, isso é maravilhoso. E cada vez mais as pessoas vão ouvindo o evangelho através desses discípulos. Amém? Então amanhã, gente, hoje a gente termina por aqui, Atos capítulo 3, nós terminamos. Amanhã a gente vai continuar através de Atos 4 e assim sucessivamente. Daqui a pouco, um pouco mais para frente, a gente já começa a entrar nas cartas que Paulo então vai escrever para as igrejas também, porque aí tem a vida de Paulo já sendo um discípulo, um evangelista, né? E aí começam as outras cartas também. Então, aqui a gente segue dentro de Atos e eu te aconselho, meu irmão, a meditar nesses textos, a se aprofundar mais nessa leitura, não ficar só no que eu estou dizendo aqui para vocês, porque quando nós estudamos o livro de Atos, a gente parou texto por texto, versículo a versículo, e tem muita riqueza de Deus aqui para nós. Deus tem nos ensinado muito através do livro de Atos e você pode então mergulhar mais fundo, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito mais ao seu coração a respeito dessa igreja viva, que é a igreja primitiva e que é o exemplo de igreja para nós. Você quer ser igreja de Cristo? Olha para Atos dos Apóstolos, medita nessa palavra e você vai entender o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus e o que é ser uma igreja viva, gerando mais vidas para o reino de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima noite aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, sabadão, a gente continua aqui a nossa leitura para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.